Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Turma da terceira série do ensino médio. Pessoal, na aula de hoje, aula de física, quarta aula nossa, nós faremos a correção dos exercícios que eu passei na aula anterior, na aula do dia 10, tá bom? Foram 4 exercícios sobre carga elétrica e na aula de hoje nós faremos a correção desses exercícios, tá? O que eu peço para vocês é, no momento da resolução, não vai pausando o vídeo para você copiar, não, para fazer a correção, não. Assista primeiro toda a explicação e aí depois você volta o vídeo para ir fazendo aí as correções que forem necessárias, tá bom? Eu peço que ao final de assistirem e depois que vocês forem voltando o vídeo para fazer as correções, eu preciso que vocês copiem todos os cálculos de cada exercício, tá? E depois de terminar de fazer a cópia da correção, vocês fotografarão as folhas do caderno de vocês e me mandarão no privado, tá bom? Conforme já orientado previamente. Sempre em todas as aulas eu faço essa orientação, fotografe, mande no meu privado, hoje, quinta-feira, até amanhã, às 22 horas, até sexta, prazo máximo. Tá bom? Vamos lá então, galera. Se vocês quiserem pegar o caderno de vocês para vocês fazerem a leitura comigo do enunciado das questões, mas no momento não copiem nada, apenas observe as explicações. Questão número 1. Dizer que a carga elétrica é quantizada vem de quantidade, significa que, letra A, só pode ser positiva, letra B, não pode ser criada nem destruída, letra C, pode ser isolada em qualquer quantidade, letra D, só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida, ou letra E, pode ser positiva ou negativa. Pessoal, resposta certa, letra D de Deus. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Pessoal, vamos lá. Explicação. Quantidade de carga, Qzão, é o quê? É o N vezes o E. Lembra na aula de teoria? O que é a carga elétrica? Ok? O N é o número de partículas carregadas. E essas partículas só podem ser de duas naturezas, próton ou elétron. E o E é a carga elementar. Então, dizer que a carga elétrica é quantizada é porque ela só vai variar dependendo da quantidade de partículas eletrizadas nós tivermos. Se eu tenho uma partícula eletrizada, 1 vezes a carga de uma partícula. Se eu tenho 1 milhão de partículas eletrizadas, vão ser 1 milhão de vezes a carga de uma partícula eletrizada. Logo, o significado de dizer que a carga elétrica ela é quantizada é o que está escrito na letra de número D. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Qual é a quantidade mínima definida? A carga elementar, a carga de uma partícula. Esse N, múltiplos, 2, 3, 1 milhão, 1 bilhão, né, 10 bilhões e assim sucessivamente. Ficou claro para vocês? Muito bom. Sempre que eu fizer algum comentário, gente, no vídeo, claro que aqui não tem como a gente ficar interagindo diretamente como na sala de aula, aí você vai no meu privado e fala, professor, tal momento da explicação, o senhor me falou alguma coisa que lá no vídeo que eu não entendi direito. O senhor poderia explicar? Me fala que a gente conversa lá no privado, tá? Vamos lá. Questão de número 2. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Certinho, vamos lá. O que o exercício quer? Ele quer a carga, tá bom? Eu sei que o número, o que é, gente? Excesso de elétrons. Então, nós temos aqui o número
de elétrons. Vamos colocar a palavra elétrons aqui pequenininho embaixo do N, tá? Só para a gente saber. Nós temos um total em excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons, e sempre vai ser uma quantidade muito grande, tudo bem? Porque os elétrons, prótons, são partículas minúsculas. Então, para conferir a carga de um material, nós geralmente trabalhamos com uma quantidade muito grande dessas partículas. E ele trouxe a carga elementar. Ele falou em módulo, mas nesse caso aqui, gente, como o corpo está carregado com excesso de elétrons, o elétron tem que carga. Carga negativa. Se ele tem carga negativa, eu já vou colocar então a carga de um elétron. A carga de um elétron é o quê? É menos, dado a natureza elétrica, tá? Negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, conforme a explicação que nós fizemos na teoria. Tá bom? Gente, a equação muito simples, a equação da carga elétrica. Carga elétrica é igual a N vezes Z. Quero a carga. Número de partículas. Quantas partículas nós temos em excesso? 24 vezes 10 a 12 elétrons. Vezes, tá? A carga de um elétron. Como é negativo, eu vou colocar o quê? Menos, entre parênteses, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse menos aqui, pessoal, não é devido à carga, não. É porque é o número decimal menor que zero. É 0,00000. Aí lá no finalzinho tem o 16, tá? Mas aquele menos lá em cima não significa que é devido aos elétrons, não. Então vamos lá. Carga elétrica. O 24 não é positivo? Mais vezes menos, menos. Olha a carga aqui, ó. O corpo está carregado negativamente, por quê? Porque nós temos um excesso de elétrons. E multiplicando, se vocês quiserem usar a calculadora, tá? Podem usar, tem que ser a científica para calcular a potência de 10. 24 vezes 10 a 12, 24 vezes 10 a 12 vezes 1,6 exponencial menos 19. Nós teremos aí, pessoal, olha que legal, 3,84 negativo, tá? Menos 3,84 vezes 10 a 6 coulomb de carga. Logo, nós voltamos à questão número 1 e vemos que realmente a carga elétrica ela é quantizada. Nós tivemos aqui 24 vezes 10 elevado a 12 vezes o quê? A carga de uma só partícula, que nesse caso se trata de um elétron. Então eu tenho a carga de um elétron vezes o número total de elétrons excedentes que nós temos no corpo. Ficou claro para vocês a definição de carga elétrica e por que ela é quantizada? Muito bom. Certinho, vamos lá. Questão de número 3. Vamos ver no enunciado. De um corpo neutro, retiramos 10 a 4 elétrons. Ele ficou com carga elétrica negativa ou positiva? Qual o valor de sua carga elétrica? Gente, vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês verem. Ó. O corpo, inicialmente, era o quê? Neutro. Então, suponhamos que, um exemplo, tá? Só para ilustração. Suponhamos que ele tinha 3 prótons, tá bom? 3 partículas carregadas positivamente, e ele tinha 3 elétrons. 3 partículas carregadas negativamente. Ele é neutro, tá? Aí o que o exercício está falando? Nós retiramos elétrons. Se eu, retirar, faça esse esqueminha quando vocês estiverem copiando, faça esse esqueminha no caderno de vocês, tá? Retirar elétron. Eu vou retirar aqui um elétron, por exemplo, tá? Então, se eu não mexer com a quantidade de prótons, ele tem 3 prótons, e aí eu retirei esse elétronzinho aqui. Quantos elétrons ele tem agora, moçada? Só 2 elétrons. E aí, ele é uma espécie neutra? Ele continua neutro? Ou seja, ele continua não tendo carga elétrica? Não. Agora ele tem uma carga excedente.
O que ele tem a mais? Ele tem mais prótons ou mais elétrons? Vamos lá. 1, 2, 3 prótons, 1, 2 elétrons. Então veja, ele tem 3 cargas positivas e 2 cargas negativas. O que está em excesso? Prótons, tá bom? Então neste caso aqui, o corpo está carregado positivamente. Pessoal, vão observando estas análises, essas conclusões que em física da terceira série do ensino médio é muito importante nós fazermos esta análise, tá? Então nós observamos que o corpo está carregado positivamente. Por quê? Porque há um excesso de prótons. Tudo bem, gente? Há excesso de prótons. Se eu retirei elétrons, nós temos o quê? Excesso de prótons. A primeira pergunta, ele ficou com carga elétrica negativa ou positiva? Resposta, o corpo ficou com carga elétrica positiva. Correto? O corpo ficou com carga elétrica positiva. Por quê? Porque nós temos excesso de prótons e os prótons são carregados positivamente. Tá bom? Segunda pergunta, qual o valor de sua carga elétrica? Gente, eu vou sair da frente aqui para que vocês, quando forem copiar, possam pausar o vídeo para copiar aí o que nós fizemos até o momento. Porque eu vou apagar aqui a primeira parte. Tá bom? Vamos lá. Quando vocês estiverem copiando, após assistirem tudo, volte o vídeo, se quiser, assista novamente, tudo bem? Para esclarecer, para a gente tentar se aproximar mais nessa pandemia em termos das explicações. Vamos lá. Continuação aqui. Carga elétrica é o número de cargas vezes o quê? A carga elementar. Eu quero a carga, certo? Quantos elétrons nós retiramos no corpo, pessoal? 10 a 4 elétrons. Bom, se eu retirei um elétron, ficou excedendo um próton. Se eu retiro 10 a quarta elétrons, quantos prótons nós vamos ter em excesso? 10 a quarta prótons. Por quê? Porque na espécie neutra, a mesma quantidade de prótons é de elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo com 1000 prótons e 1000 elétrons e retiro 500 elétrons, quantos prótons tem em excesso? A mesma quantidade de elétrons que eu retirei. Tem 500 elétrons e 500 prótons em excesso, tá bom? Então nós temos aí 10 a quarta prótons vezes a carga de um próton. Qual é a carga de um próton? 1,6 vezes 10 a menos 19. Positivo, professor? Mas por que não vem um negativo aqui? Gente, porque na número 2 era o quê? Excesso de elétrons. Agora, na número 3, nós temos excesso de prótons. Portanto, a carga será positiva. 1,6 vezes 10 a menos 19. Matematicamente, nós teremos então, vamos ver aqui, teremos 1,664 vezes 10 a menos 17 coulomb. Nunca esqueça da unidade de carga, tá? Unidade de carga elétrica, coulomb. Nós sabemos que ele ficou com carga elétrica positiva no valor de 1,664 vezes 10 a menos 17 coulomb de carga elétrica. Tá certo? Vou apagar do outro lado, tudo bem? Vamos apagar aqui para a gente fazer a questão número 4. Última questão da aula de hoje. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Igual eu falei para vocês, quando eu mandar vídeos para vocês, assista de verdade, tá? Não veja mensagem de WhatsApp, não olhe Facebook durante as aulas, tá bom? Porque isso aqui é muito importante para o aprendizado de vocês. Questão número 4. Um corpo condutor inicialmente neutro perdeu 5,0 vezes 10 a 13 elétrons.
Considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual será a carga elétrica no corpo após essa perda de elétrons? Mesma questão da anterior, tá bom? Se ele perde elétrons, isso ocasiona o quê, pessoal? Ocasiona um excesso de prótons. Sim ou não? Excesso de prótons. Então, a carga dele será uma carga positiva. Ele estará carregado positivamente, tá bom? Quantidade de carga igual. Quantos elétrons ele perdeu? 5 vezes 10 a 13 elétrons. Quantos excessos de prótons ele tem? A mesma quantidade de prótons. 5 vezes 10 a 13 prótons, vezes a carga de um próton. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Quando o corpo tem excesso de elétrons, é menos 1,6 tal. Por quê? Porque o elétron é carregado negativamente. Agora, quando é excesso de prótons, pelo fato dos prótons serem positivos, aí fica mais 1,6. Ah, agora eu estou entendendo a jogada. E é isso mesmo, tá, moçada? Vamos lá, para nós finalizarmos a aula. 5 exponencial a 13 vezes 1,6 exponencial menos 19. 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Olha a conclusão, que realmente a carga elétrica dele é uma carga positiva, tá? Assim como na questão de número 3. Certinho, moçada? Pessoal, terminamos a aula. Vou dar um espacinho para vocês depois pausarem o vídeo, tá bom? Espero a foto da correção até às 22 horas de amanhã, sexta-feira. Um abraço, dúvidas, estou aqui para atendê-los. Um abraço.